A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário que você vai assistir ou vai ouvir esse vídeo, qual mês ou qual ano. O importante é o conteúdo das palavras, você guardar no coração e com certeza botar em prática tudo na vida. Aquilo que faz impossível para você, Deus faz se tornar possível. Não tem esse que chega a Deus para voltar de mão vazia. Ele não faz acepção de pessoas, já digo, não importa qual a sua religião, não importa qual o momento de vida que você decidiu viver ou escolheu para estar, mas o importante é que você está tendo a humildade, a sensibilidade de estar diante de Deus. E Ele vai me usar para falar para você. E você que está ao lado ouvindo, sabe que canal é esse? É TV Produções Pedro San. TV Produções Pedro San. Vai fazendo um altar do Senhor aí, seja na mesa, no banco, no chão, no banco, numa cadeira, não importa qual lugar que você vai fazer o altar do Senhor. Põe tudo aí que você precisa para ter vitória, uma veste de alguém rebelde, cartão de crédito, de débito, contas atrasadas, aquilo que você pretende comprar, se é um carro, apartamento, terreno, seja o que for, tudo aquilo que está impedindo de você conseguir conquistar, de você vencer, acabou-se. A partir de hoje cai tudo por terra e você vai ter um novo ano, um ano de conquista, um ano de vitória. Deus me deu uma palavra, depois a gente vai para a oração do Salmo 91, também um copo de água, bote aí, ou uma garrafa com água. Vamos agora para uma palavra do Senhor. Ele me deu Gênesis 12 primeiro. Vou ler até aonde Deus permitir e que Ele mais queira que eu leia para instruir. Ouça bem a palavra do Senhor e fique atento, porque com certeza os dias de sofrimento, os dias que estavam querendo lhe atrapalhar a chegar onde Deus quer, Deus escolheu você para vencer. Então fique aí, que todo mal já vai cair por terra e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Aqui em Gênesis 12, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, vá para a terra que lhe mostrarei, e farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas toda a família da terra. Aqui já fala de Abraão, mas nessa passagem aqui eu vou ditar o nome dele como se está aqui um início, que é Abrão. E Sara, que antes era Sarai. Lá na frente, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Mas aqui eu vou dar um dito bem direitinho, de forma adequada, de acordo com a passagem da palavra do Senhor e com um cenário que aqui ainda estava, que era Abrão, que não era Abraão ainda, era Abrão. Mas aqui tem algo importante que nós podemos ter como exemplo, que foi a obediência. Quando Deus se revelou a Abraão, ele não mandou profeta, porque assim Deus queira, ele manda um profeta, ele mesmo pode falar com você, pode falar comigo. Deus tem suas maneiras de falar com o ser humano, não importa a gente querer saber como vai ser, como ele vai falar, como vai fazer. O importante é a gente crer e obedecer. E Deus aqui, Abraão aqui obedeceu ao Senhor. Aqui pela forma da leitura, Abraão não tinha essa experiência. Mas Deus já observava Abraão. Deus já via a atitude de Abraão. Aleluia. Deus já via a maneira que Abraão tratava as pessoas. A maneira que Abraão tinha como referência aquilo que ele nem ainda conhecia, mas ele ouvia, que veio lá de trás, sobre as histórias do começo da terra. E ele sabia que acima de todas aquelas coisas que ele envolvia, o contrário dos pais, de familiares, ele sabia que existia um Deus poderoso, um Deus que dono de todas as coisas,
o Deus que fez coisas maravilhosas nessa terra, aonde fez com que ele surgisse como família. E ali Abrão começou a ter uma orientação própria de querer refletir que o que ele tinha uma referência, que era Deus. E a Bíblia diz claramente aqui que Deus mandou ele sair do meio da sua parentela. E ele ouviu ao Senhor. Mais adiante, Deus já está dizendo para você, através da sua obediência, você vai ter vitória. Através de você seguir minhas direções, nada para você vai dar errado. Pode surgir até obstáculo, pode surgir situações que podem até te assustar os teus olhos. Mas lembre de mim que eu estou ao teu lado para te fazer você vencer, para te dar vitória. E aqui diz que Abrão partiu em obediência ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Deus disse, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus já está falando que todos aqueles que chegam a Ele e obedecem e seguem a direção dEle, não existe encantamento que vai querer lhe prejudicar. Pode até alguém lançar um mal, pode tentar, mas não vai conseguir. E tudo aquilo, quando diz aqui, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, tudo aquilo que tentarem contra você, volta para a pessoa mesmo, para a pessoa que tentou fazer o mal a você e a mim. Com certeza, a colheita, né? Vai colher o que plantou sobre você e sobre mim, que plantou querendo fazer uma maldade, quer ver você mal, não vai ver. Deus está garantindo aqui, assim como ele foi com Abraão, e na passagem mais da palavra você vai entender o que Deus quer falar com você. E aqui diz que quando ele diz assim, e você será bendita toda a família da terra, toda a família da terra. Então veja o que Deus está dizendo aqui, toda a família da terra será bendita. Então diante de Deus ele está dizendo, toda a família da terra é bendita pelo Senhor. Porque o Senhor fez o ser humano à sua semelhança, né? Fez a sua semelhança, fez o homem, né? E fez o homem com especialidade e deu seu sopro de vida nas narinas do homem. Então, Deus quer ver um ser humano bem. Às vezes o ser humano, por direções erradas, por escolhas erradas, com certeza não consegue os objetivos e só tem frustração. Mas aquele que recorre a Deus, com certeza consegue vitória, consegue conquistar, consegue vencer, consegue sair das situações difíceis. E assim, em todos aqueles que chegam a Deus, ninguém fica na miséria. Todos aqueles que correm a Deus conseguem se levantar, porque a Bíblia diz que Deus tira do pó, Deus tira do lixo e põe no meio dos grandes, no meio dos príncipes. E aqui Deus fez assim com Abrão, que o nome dele era Abrão, depois foi Abraão. E aqui diz assim na passagem, versículo 4, partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão levou consigo as suas mulheres, Sarai, a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que foram acrescentadas em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Os cananeus habitavam nessa terra. Cananeu não era qualquer um ser humano, era pessoas ruins, pessoas más, pessoas inquietas, que não tinha assim de ver alguém para que ele não fosse querer fazer um mal, querer atacar, querer tomar os bens. Mas aqui Deus levou ele para esse lugar, sabendo que tudo isso tinha aqui, mas Deus foi com Abrão e nada aconteceu a Abrão. Quando fala aqui de cananeu, era algo referente, que podia atrapalhar o chamado dele, podia atrapalhar o caminhar dele, mas foi Deus que deu a ordenança para que ele fosse na direção de Deus.
e Deus aqui livrou dessas pessoas. Ninguém conseguiu atacá-lo, ninguém conseguiu mexer com nada, nem com os bens dele, porque quando aqui que diz que Abraão partiu com todos os seus bens, já se fala aqui que Abraão era um homem que tinha condições, né? Lá na frente Deus enriqueceu mais ainda ele, e quando ele chegou a ser mudado o nome para Abrão, isso é outro algo depois lá na frente que eu posso, Deus me dá a passagem e eu vou dar essa palavra, mas agora aqui é o início de quando tudo se surgiu, e quer dizer que o início de qual Deus vai fazer em tua vida, na minha vida, com a obediência. E aqui quando diz que ele partiu, né, com todos esses bens, e diz aqui, mais um 7, e o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido, passando dali para o monte de leste de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel e oeste, e aí leste. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção de Neguebe. O que significa isso? Abraão foi sempre nas direções a qual Deus instruiu, a qual Deus foi falando para ele, indicando, e ele ia nas direções, sem olhar para a direita, para a esquerda. O que é que Deus vai falar com isso? Deus está dizendo, se você sair daí com as minhas instruções, com as minhas direções, nada vai dar errado em sua vida, nada vai te parar. E você vai conseguir sair dessa situação de sofrimento, dessa situação de vergonha, para uma situação de honra. Porque se você obedece, tudo através que Abrão ali obedeceu, você obedecendo com certeza, você não tem como não deixar de ter vitória. Então Deus está dizendo, hoje eu tenho uma boas novas para você. Hoje eu tenho coisas maravilhosas para fazer em tua vida. E aquilo que estava te atrapalhando, aquilo que estava querendo impedir de você chegar aos seus objetivos, hoje acaba. Você vai ter um novo cenário, vai ter alegria, terá resposta minha. E ali quando Abrão obedeceu ao Senhor, e com certeza ele saiu já com os bens, você que vê assim, Abraão ainda não tinha uma comunhão certa assim de entender realmente quem era Deus, mas ele acreditou no chamado, ele acreditou nas direções, ele obedeceu, porque a Bíblia diz que o próprio Deus foi de encontro a ele e falou com ele. Então Deus está se utilizando aqui do simples servo para dizer, eu estou falando com você, eu estou te dando a direção para você sair dessa, para você conquistar, você vencer. Nada vai te parar. Aleluia, glória a Deus. Segue as minhas direções, segue os meus ensinos, que a partir de hoje, o teu cenário de ontem acaba. O mal que estava te atingindo não vai atingir mais. Tu vai glorificar. Quando diz que Abraão ali, ele fez um altar para o Senhor, significa que nós vamos fazer uma festa para o Senhor. Nós vamos glorificar a Deus. E o Senhor vai fazer que todos vejam que todos aqueles que chegam ao Senhor, por mais que numa situação que não tinham um entendimento, aleluia, mas obedeceu à direção de Deus e conseguiu ter sua vitória. E todos vão ver o quanto você fez o certo de recorrer ao Senhor. Talvez você buscou e alguém disse, tu vai fazer isso, vai ser mais um. Isso aí é besteira, você não deu ouvido ao mal, deu ouvido à direção do Espírito Santo, e aqui você está para vencer. Vamos agora para a oração, e com certeza vai ser um rebuliço do Senhor, um rebuliço de vitória, que Deus tem para mim e tem para você. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, grandioso, poderoso tu és, meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, estamos aqui numa aliança só, Pai, diante do teu altar, diante da tua face, recorrendo a ti, Senhor, e sabendo que o Senhor é um Deus fiel, aleluia, porque aqui na referência com Abraão, Pai, e na obediência
Com certeza, Abraão foi bem sucedido. Abraão foi feliz. Não será diferente aqui comigo, com o teu povo, Senhor, que está reunindo aqui diante de ti. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso, é general de guerra, seus exércitos, não perde batalha e não falha. É o Deus de chá, é o Deus de repente. Em nome do Senhor Jesus, que todo o mal que estava oprimindo, que estava prendendo as bênçãos desse povo, meu Pai, cai por terra, seja destruído, em nome do Senhor Jesus. Toda a artimanha do adversário, agora em nome do Senhor Jesus, vem teu poder, Pai, a tua unção, aleluia, desmanchando todo o laço, todo o mal, abrindo, meu Pai, o caminho, para um caminho de conquista, de vitória, em nome do Senhor Jesus, que todas as muralhas que estavam atrapalhando, aleluia, o teu povo de vencer, meu Pai, e nesse momento, nós numa mesma aliança, numa mesma fé, cai por terra, desmoronando agora, em nome do Senhor Jesus, e seja destruída essa muralha, e cremos na tua resposta, cremos no teu mover, em nome do Senhor Jesus, aleluia, chegou a vitória, chegou a resposta do Senhor, aleluia, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, grandioso, poderoso tu és, Pai, que vem agora apresentando, meu Deus, aleluia, a tua vitória sobre nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vou ler agora o Salmo 91, para que venha agora o Senhor, aleluia, a conclusão, aleluia, a conclusão da resposta a qual Deus nos deu. Já caiu tudo por terra, e quando lê aqui, é a confirmação do Salmo 91, para mim e para você. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo do ímpio. O Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para ti que guarde você em todos os seus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com você. Aleluia, estarei com ele. E o livrarei, glorificarei. Vos saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, todo o mal já caiu por terra, foi destruído. Nós estamos aqui, que tudo que foi apresentado ao Senhor, Pai, nada mais vai nos atrapalhar. Que o Senhor derrama teu óleo santo, o óleo do teu altar, o óleo da tua botija, com a porção dobrada em tudo que nós estamos apresentando aqui, Pai. Seja o que for, Pai. Passa agora a ser consagrado e abençoado pelo Senhor. E cremos, meu Pai, na tua resposta, na vitória. E o tempo de cantar chegou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está chegando pela primeira vez aí, aqui, eu sempre boto aqui o dedo aqui, mas aqui, ó, para entender melhor. Uma quantidade de um dedo de uma água. Você, antes de beber, mistura com as águas de beber, as águas de geladeira, ou seja, qualquer recipiente que você tiver de água, você mistura. Pode ser numa caixa de água, pode ser numa piscina, em tudo, lavar a cara, lavar a roupa. Usa com atitude de fé, com forma de um banho, tudo. Aí você vê que vai vasilhando, seja no copo ou numa garrafa. Chegou até aqui, for numa garrafa, você completa mais com mais água e balança para misturar com as águas que não foi apresentada ao Senhor. E no copo você completa e mexe para misturar com as águas que não foi orada. Em nome do Senhor Jesus, pode usar sua fé e com certeza a vitória chegou para a nossa vida.
creia. Aqui a referência da palavra é sobre obediência. Quem obedece não tem como não vencer. Aleluia. Quem chega nas orientações de Deus não tem como não conquistar. Então hoje chegou a minha resposta e a tua resposta. Chegou a minha vitória e a tua vitória. Receba em nome do Senhor Jesus. Vou fazer a oração final. Só quero uma coisa de você. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Obrigado a todos. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e que Deus te abençoe.